Glória a Deus, irmãos. Podem tomar assento, sente-se glorificando e exaltando ao nosso Salvador. Graças ao bom Deus, estamos juntos mais uma vez, né? Tava com saudade já, pelo amor de Deus. Como passa, né, os dias. Jesus. Graças ao nosso Deus, fomos e voltamos na nossa viagem. Deus nos guardou, nos livrou de tudo. E estamos aqui para glorificar e exaltar ao Senhor. Bom, queridos, abra sua Bíblia por gentileza, livro de Romanos, capítulo de número 9. Essa carta aos Romanos é uma carta que nós temos percebido o quão importante ela é, né? Onde nós vemos que o nosso Deus, ele revela através aqui dos ensinamentos do apóstolo Paulo, que nós estávamos destituídos da sua glória, que nós já estávamos condenados e que a natureza, a moralidade e a obra do homem conclama, né, a depravação do homem. Porém, Paulo ele também nos lembra que através da justificação pela fé, né, a partir do capítulo 4, nós fomos resgatados por Deus, fomos regenerados e fomos feitos então filhos de Deus, não por causa da nossa força, ou por causa da nossa intelectualidade, ou por qualquer outra coisa, mas sim exclusivamente por conta da graça, por causa do favor imerecido de nosso Deus. No capítulo 5 e 6, né, mais preciso, Paulo ele faz questão de mostrar essas peculiaridades da salvação, e que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, nós ainda pecadores, inimigos de Deus. No capítulo de número 7, Paulo, então, ele começa a mostrar os dilemas, né, do ser humano. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não tenho que fazer, a hora que eu menos percebi, já fiz. Então ele mostra que o homem ele tem uma briga entre carne e o espírito. E essa briga ela se perdurará até a regeneração, até a volta de Cristo, até a nossa morte. Paulo, então, no capítulo de número 8, nós falamos aqui, né, nas últimas vezes, em duas partes. Nós falamos do versículo 1 ao versículo 16 e depois do versículo 18 ao versículo de número 39. Paulo mostrando aqui que nada pode nos separar do amor de Deus que está derramado por Cristo Jesus. Nem a morte, nem o porvir, nem nada. Por quê? Porque a obra feita por Cristo Jesus é perfeita. E isso também nos traz a memória de que, mesmo sendo resgatado por Deus, estando seguro nas mãos de Deus, isso não nos dá legalidade de vivermos a nossa vida ao nosso bel favor. Mas pelo contrário, já que somos salvos em Cristo Jesus, nós somos salvos para um objetivo benéfico. Somos salvos para ajudar o próximo, para transportar, né, a ideia de trevas para a luz, pregar o evangelho, plantar a semente, para que o Espírito Santo possa dar o crescimento assim quando for necessário. E já então no capítulo de número 9, onde nós vamos nos deter hoje, alguns estudiosos dizem que o capítulo de número 9 é um dos capítulos mais difíceis de se interpretar, de se pregar. Por quê? Porque o capítulo de número 9 ele é recheado de citações do Antigo Testamento, de comparações. Só que Paulo ele se preocupa em mostrar a total soberania de Deus dentro do capítulo de número 9. Paulo agora ele vai virar e vai falar diretamente com os judeus. O capítulo 9, 10 e 11 é referente aos seus patrícios, aos seus irmãos que eram israelitas. E Paulo ele começa a confrontar os israelitas com a própria lei de Deus, com os próprios profetas, com os próprios escritos. Então Paulo ele inicia do versículo 1 ao versículo de número 5 com um dilema. Vamos ler? Vamos ver qual que é o dilema de Paulo, qual que é a tristeza de Paulo? Olha só. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, que tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo
desejava ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhe a adoração, a adoção e também a glória, as alianças e legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Paulo ele inicia então o capítulo de número 8, mostrando que ele está triste. E não é uma tristeza superficial. Ele usa a palavra aqui num teor muito compungido, de muita tristeza mesmo, ao ponto de ele colocar o próprio Deus como testemunha da sua tristeza. E olha só o que ele fala no versículo 3: eu mesmo desejaria ser anátema, ser maldito. Por quem? Por causa dos meus irmãos. Ele fez igual Moisés, né? Lembra de Moisés com o povo do Egito? Deus, se o Senhor for matar esse povo, pode riscar meu nome do livro da vida. Não faz isso não. Paulo acho que fez a mesma coisa ali, que parou junto com Moisés, no sentido de que, de se compadecer dos irmãos, de amar verdadeiramente os israelitas. Só que Paulo, ele sabia que não era possível fazer isso. Olha só, porque eu mesmo desejaria ser anátema. Porque ele desejaria? Porque não era possível desejar. Porque lembra no capítulo 8, ele acabou de nos ensinar de que nada poderia nos separar do amor de Deus? Então, sendo assim, Paulo está se colocando num lugar de compaixão. Mesmo ele sabendo que não poderia, ainda assim ele desejaria, se necessário fosse, para que os seus irmãos reconhecessem Cristo como Salvador. E ele fala que os israelitas não são qualquer povo. Eles são o povo da promessa profética. Eles são o povo da aliança legislativa, que é da lei. Eles são o povo da aliança do próprio Cristo. Ele está mostrando que, para os israelitas, que eles são verdadeiramente um povo desejado por Deus. Que todas as benfeitorias que Deus poderia ter derramado sobre qualquer tipo de nação, Deus fez o quê? Escolheu Israel. É isso que Paulo está falando aqui, ó. E também deles descende Cristo segundo a carne, o qual é sobre todo Deus bendito para todos sempre. Amém. Ele está mostrando aqui, nesses 5 versículos, que Deus é Deus bendito e escolheu Israel para ser a primícia de todas as bênçãos. É como se Deus tivesse... Vamos usar essa palavra literalmente. É como se Deus tivesse literalmente escolhido a dedo Israel e falado: ó, eu vou deixar todos os outros povos de lado e eu vou dar tudo de lambuja para vocês. Mas não porque vocês são um povo peculiar, não, são um povo bom, não. Pelo contrário, porque vocês são o mais fraquinho entre os povos. Sabe, israelitas, sabe aquela ralé? Aquela ralé mesmo? Aquilo lá era o povo israelita. E Deus fez questão de pegar o povo que era lá embaixo, o ralézinho, e colocar sobre eles a bênção divina. Ao ponto de Paulo citar todas essas benevolências, que são israelitas, pertencem à adoração a Deus. É deles, era de Israel que vinha o louvor a Deus. Deus recebia diretamente de Israel. Então, Paulo está mostrando que realmente eles são especiais. Contudo, Paulo está se demonstrando muito triste, porque o próprio povo de Israel rejeitava o Salvador. Lembra que Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja que está na cidade de Roma. E agora, nesse momento, quem está dominando lá em Roma são os gentios. Por quê? Porque lembra que um pouco antes, os judeus tinham sido expulsos de Roma? Quando Paulo está lá em Coríntios e ele encontra Priscila e Áquila, naquele período lá, eles tinham vindo fugido de Roma porque o imperador tinha dado um decreto de expulsar os judeus de Roma.
Então quem ficou lá em Roma não era mais judeus, mas eram os gentios. Então a igreja estava sendo dominada, obrigado, meu irmão, estava sendo dominada pelos os gentios. Quando então eles voltam para Roma, depois da cessão da liberdade para voltar, eles voltam para lá e encontram uma igreja agora dominada pelos gentios, e os israelitas começaram a confrontar os gentios. Então estava tendo algumas encrencas ali. Então eles estavam usando carteiradas para mostrar que os judeus eram superior aos gentios. Só que não adianta ser israelita simplesmente de genealogia, porque nós vamos ver aqui daqui um pouquinho que o verdadeiro israelita não é de sangue. O verdadeiro israelita de Deus é pela fé. Então Paulo está montando um plano de fundo, mostrando que o povo de Israel não é qualquer povo mais, mas é um povo peculiar, um povo escolhido a dedo por Deus, e mesmo ele sendo a rapa do tacho, sendo lá o mais fraquinho, Deus, por sua graça, escolhe o povo de Israel pela sua soberania e dá a eles o poder de glorificar a Deus, de cultuar a Deus, de ter profeta, de ter a lei e de ter o Messias vindo diretamente desse povo. Deu para entender até aqui? Bem, vamos continuar então? Vamos lá agora a partir do verso de número 6. Deus cumpre as suas promessas. Olha lá, vamos ler do 6 ao 13. E não pensamos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas em Israel será chamada a tua descendência. Isso é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Israel no seu pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ele: o mais velho será servo do mais novo, do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Paulo agora, depois que ele montou aquele plano de fundo mostrando a peculiaridade de Israel, agora Paulo para e fala assim: não pensamos que a palavra de Deus haja falhado. Não, Deus não errou na escolha dele. Deus escolheu vocês porque ele tem um propósito entre vocês. Só que o detalhe é o seguinte: nem todos que nascem em Israel são israelitas. No mesmo contexto da igreja, nem todos que vêm na igreja são igreja, mesmo tendo título de igreja. É no mesmo contexto que Paulo está trazendo aqui a memória deles. Por quê? Porque a eleição e a soberania de Deus não se dá pela linhagem sanguínea, ou pela nacionalidade, ou pelo bem ou pelo mal. Porque ele usa exemplos aqui, de que o exemplo de Sara, que o filho da promessa quem era? Isaac. Isaac era o filho da promessa. Porém, quando Abraão, ajudado pela sua esposa, foi dar um jeitinho na questão de um filho e deitou com a escrava Agar, nasceu um filho fora da promessa. Esse filho fora da promessa, ele foi rejeitado por Deus. Ele sendo rejeitado por Deus, nasce então logo após quem? O filho da promessa, que foi Isaac. A partir de Isaac, sobe-se então a genealogia da salvação de Israel. Nesse sentido,
O texto está querendo nos dizer o seguinte, que não somente Israel, Isaac, era da semente da promessa, mas também Jacó, e daí por diante, todos até chegar em Cristo Jesus. Todo Israel de Deus se cumpre em Cristo Jesus. Nesse sentido, então, Paulo está mostrando aqui o seguinte, que as promessas de Deus, elas não erram. As promessas de Deus, elas são certeiras. Porque, mesmo eu sendo israelita de sangue, eu posso não ser um israelita espiritual. Porque um verdadeiro israelita, ele vive por fé. E é por isso que hoje eu e você somos partes dessa promessa, não por linhagem sanguínea, mas por linhagem de fé. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus, mediante a fé, são filhos de Abraão, porque Abraão é o pai da fé. Então Paulo está mostrando aqui que, mesmo que se eu fizer o bem ou o mal, isso não me dá legalidade para ser aceito por Deus. Porque ele usa um outro exemplo aqui, de Jacó e Esaú. Jacó e Esaú, dentro da barriga de Rebeca, brigando ali, Deus já havia escolhido quem iria dominar. E eles ainda, o texto diz, eles ainda nem conheciam o que era bem e o que era mal. E se a gente olhar, a grosso modo, depois que eles cresceram, você vai perceber que se tivéssemos que fazer uma escolha, ao meu ver, eu acho que nós escolheríamos muito mais Esaú do que a Jacó. Porque Esaú era um homem de guerra, Esaú era um homem de trabalho, era um homem de muitos afazeres. Jacó já teve outras peculiaridades, já teve outras questões que são debatidas que desfavoreceram a sua posição aonde ele foi colocado. Mas ainda assim, Deus amou Jacó mais do que Esaú. Ele amou Jacó e se aborreceu de Esaú. Isso não quer dizer que Deus maltratou Esaú. Não, Esaú foi um homem próspero, foi um homem abençoado também. Mas a promessa, a graça, a escolha de Deus estava sobre quem? Sobre Jacó. E quem vai contender contra isso, meu irmão? A ideia do texto aqui é exatamente isso. Se Deus quiser fazer do jeito dele, quem vai contra? Ele vai continuar ali depois falando assim, quem é o barro para poder falar contra o oleiro? Ou o oleiro não tem domínio sobre a matéria que ele está trabalhando? Nós somos o barro e Deus é o oleiro. Paulo está entrando aqui num terreno que estava dando muito pano para manga. Por quê? Porque lembra dos israelitas usando a carteirada? Os israelitas estavam usando carteirada agora. Por quê? Eu sou israelita. Eu sou da promessa. Eu sou da lei. Eu tenho mais privilégio do que você, gentil. Então Paulo agora ele está cortando, mostrando que a promessa de Deus não é para a nação, mas a promessa de Deus é para todos aqueles que têm fé, que são escolhidos por Deus antes mesmo de saber o que é bem ou mal. Porque tem muitas pessoas que acham que para ir para o inferno ou para a condenação eterna é necessário praticar o mal. Mas as pessoas não compreendem que nós já estávamos lá. Não é que iríamos ser lançados, é que nós já estávamos na condenação eterna. Mas Deus, por sua graça e bondade e misericórdia, Ele aprovou nos resgatar das trevas e nos colocar na luz. Nos transportar da morte para a vida. O que é isso? Graça e misericórdia. Então Paulo está debatendo, ele está trazendo aqui a memória dos israelitas de que ter nacionalidade de Israel não é necessariamente ser um israelita. Ser um israelita é confessar que Cristo é o Senhor
E daí por diante é viver pela fé para a glória de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Deu para entender aqui? Vamos dar continuidade então a partir do verso 14? Do verso 14, agora nós vamos ler até o verso de número 24. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me prover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade, quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. A justiça e a misericórdia de Deus, ela excede todo entendimento. Paulo está mostrando aqui, o que diremos, pois? A injustiça? Será que realmente há injustiça da parte de Deus? E antes que alguém dê a resposta, Paulo ele já antecipa falando: de maneira nenhuma. Por quê? Porque Deus ele sempre deixou muito bem claro: eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. Eu vou amar e derramar graça a quem eu quiser amar e derramar graça. Todavia, isso não tira a responsabilidade do homem, porque ele cita aqui Faraó. E Faraó, não é que Deus foi lá, pegou o coração de Faraó e endureceu o coração de Faraó. A ideia do texto não é essa. A ideia do texto é trazer à memória que o coração de Faraó já estava endurecido. A natureza do Faraó já era ter um coração endurecido. Então Deus simplesmente não aquebrantou o coração de Faraó. Deixou o Faraó fazer aquilo que ele queria fazer. Nesse sentido que Paulo está falando aqui, que Faraó, ele teve o coração endurecido, para quê? Para que a glória de Deus fosse manifestada. E como que a glória de Deus foi manifestada naquele momento? Todos nós sabemos a história. Deus não desbancou todos os deuses do Egito. Deus desbancou os 10 principais deuses dele, mostrando um por um de que maior é o Deus de um povo que estava escravo do que os deuses daquele império que dominava o mundo. Deus, através dessa ação, ele teve misericórdia de quem? De Israel. Simples assim. Só que, entenda uma coisa, quando a ordem de Deus foi: passa o sangue na verga da porta, ele disse que era só israelita que ia ser salvo se estivesse lá dentro da casa? Não, ele falou todos aqueles que estiverem dentro da casa.
E com certeza tinha egípcio que entrou dentro da casa, teve israelita que entrou dentro da casa, talvez poderia ter gente até fora dessas duas nações dentro das casas, e foram livres da morte, foram livres do anjo da morte. Por quê? Porque aqueles que são chamados à salvação, Deus cuida. Terei misericórdia de quem terei que ter misericórdia. Deus, ele é tão bondoso, ele é tão soberano, que ele acende no coração do homem mais endurecido a chama da compaixão. Não foi assim que aconteceu com nós? Quem era eu e quem era você antes de conhecermos esse Cristo? Talvez algum de nós aqui pode até falar: eu nasci dentro da igreja, fui criado por pai pastor, fui criado por mãe missionária, fui criado junto com irmãos que oravam, que faziam isso, e faziam aquilo, e faziam aquilo outro. Mas Paulo está aqui falando, isso daí nada vale, se verdadeiramente a fé não estiver dentro do seu coração. Não é isso que John Wesley falou? John Wesley, todos vocês conhecem, e junto com George Whitefield, eles estavam na faculdade e oravam, e jejuavam, e liam a Bíblia. John Wesley passou todo o seminário estudando e lendo a Bíblia aqui e ali, pregava e fazia isso, fazia aquilo outro. Só que ele foi descobrir que ele não era crente quando ele viu os moráveis orando no meio do navio. Quando ele de repente, ele teve um encontro junto com Deus, verdadeiramente, ele foi entender que não bastava ser filho de pastor, não bastava ser mãe, não bastava, porque filho de crente não é crentinho, esposa de pastor não é pastora, esposa de mulher crente não é crente, porque todos nós temos a responsabilidade de confessarmos Cristo como nosso Salvador. No capítulo de número 10, Paulo ele vai bater em cima disso. Como nós vamos confessar se não tem quem pregue? Olha a responsabilidade. E como pregaremos se não tem quem envie? E como enviarão aqueles que não forem ordenados? Então nós temos uma corrente. E Paulo está mostrando aqui que a graça ela não foi derramada somente para um núcleo especial, mas a graça foi derramada para todos. Não quer dizer necessariamente todos os indivíduos, mas quer dizer com certeza todas as nações, todas as etnias, todas as classes sociais, todos os âmbitos da humanidade. Se você olhar na mais alta classe do poder, lá tem um cristão. Se você olhar na mais profunda pobreza, lá tem um cristão. Se você olhar no meio da sociedade na nativa, intelectual, paupérrimo, em todas as áreas da esfera da humanidade, ali vai ter um cristão, um remanescente do Senhor, aonde Deus usa ele para falar do Evangelho, e através dele o Evangelho é proliferado por toda a terra. É nesse sentido aqui que Paulo está falando, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Paulo ele fecha com uma maestria tão grande essa argumentação, de que os israelitas olham para isso, ou eles entendem, ou eles ficam mais confusos. Ou eles entendem, ou eles ficam mais confusos. Para nós é bom, porque está o nosso nome aqui, gentil, né? Se está gentil no meio aqui, opa, glória a Deus, porque a promessa chegou até nós. E se nós estamos lendo isso daqui, essa instrução do apóstolo Paulo, nós temos motivos mais do que suficiente para glorificarmos o nosso Deus, para exaltarmos o seu nome, porque Paulo, ele vem nos lembrar de que o nosso lugar era condenação, mas, segundo a vontade de Deus, segundo a sua bondade, ele nos resgatou e nos fez seu povo, e por isso estamos felizes e alegres aqui nessa noite. Amém, irmãos? Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, sendo assim, vamos dar continuidade? Vamos ler a partir do verso de número 25. A salvação disponível a todos, no sentido que eu acabei de falar. Vamos lá. Assim como também diz Oséias: chamarei povo meu
ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E no lugar em que se lhe disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas, relativamente a Israel, deve clamar Isaías. Dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, os remanescentes é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente, em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la? Todavia, aqui decorre da fé, Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei? Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que de obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Paulo, ele continua aqui essa argumentação falando que a graça, ela é um favor imerecido. E Oséias, ele cita, falando exatamente o que muitos israelitas se arrepiam de ouvir. Um dos maiores profetas diz aí, como disse Oséias, chamarei o povo meu, ao qual não era o meu povo. Quem é esse povo? Eis-nos aqui. Nós não éramos o povo de Deus, mas por causa da graça e por causa da redenção e da justificação feita por Cristo Jesus, Ele nos deu o direito de hoje sermos chamados de filhos, de povo. Não é isso que Pedro fala? Nós somos hoje uma nação santa, um povo adquirido para anunciar as virtudes do século vindouro. Olha só que coisa mais maravilhosa, que presente da parte de Deus para nossas vidas. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é o que será salvo. Ele não está falando de quantidade populacional, ele não está falando de etnia, ele não está falando de nacionalidade, ele está falando da supremacia e da soberania de Deus. Ele salva quem ele quiser salvar e ele condena quem ele quiser condenar. É simples assim. Isso daí serve de alerta para muitos de nós, né? De que eu não posso bater no peito e me vangloriar por causa da minha família que está dentro da igreja. Porque maior de glória do que nós foi Satanás, que tinha toda a família celeste ao seu lado, andava sobre as pedras afogueadas, tinha acesso ao trono da graça e ainda assim se precipitou, tendo tudo que era de bom e do melhor, mas ainda a vanglória fez ele vir a ruína e a queda. É assim nós não temos que nos vangloriar porque somos presbiterianos, ou porque somos defensores de uma palavra santa. Nós não temos que nos vangloriarmos, nós temos que nos gloriarmos em Cristo. Não é isso que o catecismo diz? Que todas as coisas é para a glória de Cristo? Então, se pregamos, pregamos para a glória de Cristo. Se evangelizamos, evangelizamos para a glória de Cristo. Eu acho lindo a Confissão de Westminster, quando ela começa com a antologia teológica. A Confissão de Westminster, ela começa apresentando as Escrituras como o baluarte da nossa fé. E a confissão, ao contrário de muitas pessoas que acreditam dessa maneira, a Confissão de Westminster, ela não inicia com a antologia teológica de uma maneira para defender as Escrituras. Não, mas pelo contrário. Ele começa pelas Escrituras para defender a nossa fé.
porque as Escrituras que defendem a nossa fé. Não somos nós que defendemos as Escrituras, porque as Escrituras vêm de Deus. Passará céus e terra e a palavra vai continuar. Deus sempre levantará baluartes e arautos para dizer somente as Escrituras, porque apontando para a centralização da palavra, para a infalibilidade da palavra, que a palavra nos conduz para o caminho de salvação. Porque o Espírito Santo, através da pregação, nos convence do pecado, da ira e do juízo. Todavia, se Deus quiser converter ou convencer alguém do jeito que Ele quiser, quem somos nós para ir contra isso? Porque nós temos relatos e temos histórias de pessoas que ouviram a voz do Senhor e foi até a igreja. E chegou na igreja, foi exortado e hoje é uma grande mulher pregando e falando do amor de Cristo Jesus. Ouviu o chamado antes do Evangelho, mas o Evangelho é o que transforma. O Evangelho é o que educa em uma vida cristã sadia. É o Evangelho que nos ensina a negarmos a nós mesmos. É o Evangelho que nos ensina que nós devemos de perdoar. É o Evangelho que nos ensina que não foi por causa de nós que somos salvos, por causa da nossa força, mas é o Evangelho que nos ensina que a graça de Cristo Jesus foi derramada a todos os homens, a todas as esferas da sociedade. A graça do Senhor Jesus Cristo chegou até a Vista Alegre e por isso nós estamos aqui assentados nessa quarta-feira, ouvindo essa exortação do apóstolo Paulo e revigorando a nossa fé e esperança, porque é assim que ele conclui. O que diremos, pois? Que os gentios não buscavam a justificação e vieram alcançar? Aqui está a resposta. Nós buscávamos santificação? Claro que não. Nós nem sabíamos o que era isso. Mas Deus, por sua graça, nos atraiu a isso. E através das sagradas escrituras, através das pregações bíblicas, nós estamos aqui. Mas não porque buscamos isso. E por nós não buscarmos isso, é por esse motivo que fomos alcançados. Ao contrário de Israel, Paulo continua falando aqui. Por quê? Olha lá, Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim, como que de obras. Israel, abre aspas, está rejeitado, fecha aspas. Por quê? Porque busca pelas obras. Busca a redenção pelo cumprimento da lei. E lembra que no capítulo 7 nós aprendemos que existe 3 tipos de público que servem a Deus? Existe os antinomitas, que são aqueles que rejeitam a lei. Existe os moralistas, aqueles que pregam uma moral e não a cumprem. E existe os que são livres para servir. Essa é a igreja. Nós cumprimos a lei não porque nós somos obrigados a cumprir a lei. E eu não estou falando de lei cerimonial, eu estou falando de lei moral. De lei que está cravada no nosso coração e nos nossos olhos, que é o amor, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a mim mesmo, negar a mim, perdoar e tudo mais. Essa lei, ela não é uma lei de papel, mas ela é uma lei viva, que hoje está escrita em tábuas de carne, que foi escrita pelo Espírito Santo, que nos convenceu desses pecados. Então, hoje nós somos livres para seguir a lei, não porque fomos pegos pelo pescoço e estamos sendo obrigados a isso, não, mas porque a graça nos alcançou. E através da justificação, nós amamos a Deus e por isso seguimos a sua lei. Não é isso que Jesus disse? Você me ama e cumpre a lei. Não é o contrário, você não cumpre a lei para amar, mas você ama para cumprir. No caso dos israelitas, eles tentam cumprir para amar. Por isso que existe a hipocrisia, a arrogância, o apedrejamento, a rejeição, a vanglória. Nesse sentido, então, Paulo conclui:
Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aquele que nele crê não será confundido. Quem que é a pedra de tropeço para os israelitas? Jesus Cristo. Por quê? Porque eles esperavam um Cristo político. Um Cristo que iria desembainhar a sua espada e dominar o Império Romano e livrar o povo de Israel da escravidão e ter plena paz juntamente com o Messias. Todavia, nós sabemos muito bem que o Messias, nessa vinda dele, ele não veio como um gladiador ou como um guerrilheiro, mas ele veio como um cordeiro mudo, imaculado, pronto para ser imolado para a remissão de muitos. O cordeiro que veio para a redenção da humanidade, ele era sem beleza, sem formosura. Isaías vai descrever perfeitamente como foi a ordem cumprida de Cristo Jesus. E depois de muito tempo, Cristo cumpriu. E depois da ressurreição, ficou maior ainda o escândalo no meio dos judeus. E é por isso que ele está falando aqui, pedra de tropeço. Eles preferem gritar, solte Barrabás e crucifique Jesus, do que aceitar o autor da vida. Não foi isso que Pedro disse? Vocês crucificaram o autor da vida, mas Deus, por sua misericórdia, trouxe ele novamente à vida, e todo aquele que nele crê não vai perecer, porque Cristo Jesus é maior em nossas vidas. Paulo ele conclui dizendo: aquele que nele crê não será confundido. A nossa esperança está em Cristo. Por isso que quando nós, no meio da desesperança, tiramos os olhos de Cristo, chegamos ao ponto de querer a morte. Mas se no meio das dificuldades, das indagações e das vitupérias, nós ficarmos com os nossos olhos fitados em Cristo, com certeza passaremos por essa tribulação e por essa complicação, dando glória a Deus, porque Jesus Cristo está conosco e Ele não nos deixa cair, Ele nos sustenta em toda a nossa maneira de viver. Amém, meus irmãos? O que podemos aplicar então desse capítulo de número 9? Nós podemos confiar na soberania de Deus. Ele cumpre as suas promessas segundo a sua vontade e misericórdia. Não está no nosso poder, não está na nossa força. Apesar de termos as nossas responsabilidades, de termos as nossas incumbências, nós descansamos no Senhor, porque, segundo a vontade dele, nós chegaremos no céu para a glória e louvor do nosso Salvador Jesus Cristo. Estaremos com ele lá. Então, custe o que custar, passe o que tiver a passar, mas não tire os olhos da fiel promessa de nosso Salvador, que é que um dia nós estaremos juntamente com ele por toda a eternidade. Reconhecer que a salvação é o dom de Deus, não é mérito humano. Para nós é fácil, graças a Deus, né? Já colocamos isso daí e essa verdade está cravada no nosso coração. Eu vim de uma linha teológica não primária no meu coração. A minha linha teológica sempre foi essa questão da soberania de Deus, graças a Deus. Então eu estou passando num alinhamento, então para mim não está tendo dificuldade alguma de encaixar. Mas eu vim de um contexto onde existia uma dificuldade muito grande de se compreender essa verdade do capítulo de número 9. E uma coisa que eu aprendi e hoje eu levanto uma bandeira. Pode falar que é difícil de aceitar, mas ninguém pode falar que a Bíblia não ensina isso. Porque o capítulo 9 é extremamente explícito, mostrando que a soberania de Deus é o motivo de termos salvação ou de termos condenação. O detalhe está, nós não sabemos quem é quem. E eu ouvi uma frase essa semana: se você se preocupa em descobrir quem foi para o céu ou para o inferno, isso já é um sinal que você está mais perto do inferno do que você imagina. Porque o nosso trabalho não é se preocupar com quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. O nosso trabalho é pregar o evangelho e orar para que todos se salvem. Porque quem sabe quem vai para o céu ou quem vai para o inferno é somente Deus. Nós não temos o crivo da onisciência, nem a onipotência e nem a onipresença. Nós não somos Deus para saber
Nós fazemos pré-julgamentos e às vezes não, nós iremos nos frustrar muito quando chegarmos naquele grande e glorioso dia. Tomara ao nosso Salvador que nós tenhamos uma grata e boa surpresa de estarmos juntamente com Ele por toda a eternidade. Essa é a nossa esperança. E evangelizar com coragem. Deus chama tanto judeus quanto gentios. Eis aqui o nosso motivo de pregar o Evangelho, de evangelizarmos. Por nós não sabermos quem é quem, Jesus nos deu uma simples ordem: joguem a semente. Jogue a semente. A semente ela pode cair em qualquer tipo de terreno. Quem vai decidir se a semente vai germinar ou não é o Espírito Santo de Deus. Porque nós temos, às vezes, aquela autogestão de querer escolher para quem nós vamos pregar. Ah, não, eu vou pregar só para drogado e bêbado. Não, eu vou pregar só para... Fui chamado para pregar só para doutor. Ah, fui chamado para pregar só na igreja. Ah, fui chamado só para... Não. Nós fomos chamados para pregar. O que nós temos que ter no nosso coração é a palavra do Senhor. Para ser pregador, ninguém precisa ter teologia. Não. Para ser pregador, não. Para pregar o Evangelho, você tem que ter Cristo no coração e leitura bíblica. A academia, o seminário é bom, é necessário, principalmente para presbítero docente, principalmente para aqueles que estão na frente da igreja de ensinar, mas cada um de nós somos responsáveis de falar sobre o Evangelho. Eu não prego o Evangelho só em cima do púlpito. Em cima do púlpito é o lugar que eu menos prego o Evangelho, que é uma vez por semana, uma vez cada mês. Agora, na minha vida, é todos os dias. É todos os momentos. Eu preciso ter o Evangelho no meu coração, a mensagem da cruz na minha alma e falar com o peito aberto: Jesus Cristo é o Senhor. E em breve Ele voltará para buscar uma igreja santa, uma igreja lavada, uma igreja redimida de todo o pecado. E todo aquele que confessa e que confessou Jesus Cristo como Salvador está sendo preparado para estar com Ele nas bodas do Cordeiro e viver eternamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Graças a Deus por essa palavra. Então, nós encerramos o capítulo de número 9. Rapaz do céu! Eu estudei hoje, hein? Meu Deus do céu! Mas é uma delícia. O capítulo 9 é fantástico. Fantástico. E daqui um pouquinho nós vamos chegar no finalzinho de Romanos. Ainda falta 6 capítulos para chegarmos lá. Não sei se eu vou conseguir capítulo por capítulo, mas permitindo Deus, nós concluiremos aí em torno de umas 5, 6 semanas. E depois nós vamos partir para um outro livro, em nome do Senhor Jesus. Está sendo bênção na vida de vocês? Chique? Vamos orar então, agradecer a Deus? Senhor, nós te louvamos e te glorificamos pela sua graça, pela sua soberania, pela sua bondade, pelo seu amor, ao qual o Senhor derramou sobre nossas vidas e nos trouxe até esta casa nessa noite, para nos lembrarmos, Pai, que foi por causa de Ti que tudo isso aconteceu. Senhor, nós pedimos neste momento, para que Teu Espírito Santo possa aquecer a nossa alma, encher o nosso entendimento com a Tua verdade, para que nós, aonde nós estivermos, nós possamos falar do Teu amor, falarmos da Tua justiça, falarmos de que em breve o Senhor voltará para buscar a Sua igreja, que nós, Senhor, possamos estar ansiosos para esse dia. Mas enquanto isso não acontece, Senhor, conduz os nossos passos, guia-nos pelas veredas da Tua justiça, que nós possamos de todas as maneiras glorificarmos o Teu nome e exaltarmos aonde nós estivermos. Senhor, continua abençoando a igreja aqui de Vista Alegre, abençoando a cada irmão, a cada irmã, derramando da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia, cuidando, livrando, prosperando, enchendo, Senhor, os celeiros, transformando as vidas, convencendo, Senhor. Acrescente, Senhor, aqueles que hão de ser salvos nessa casa, e que nós possamos estar com o coração cheio de amor para receber tantos quantos forem necessários. Prepara-nos, Senhor, para essa grande será. É o que nós te pedimos e te glorificamos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Uma boa noite a todos e um bom descanso em nome de Jesus. Amém?